Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém mesmo? Um bom início de semana para todos, é muito bom estarmos aqui para estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo junto com os amados irmãos. Hoje à noite o pastor Guido vai estar trazendo uma palavra aqui sobre paternidade, alguma palavra poderosa para nós entendermos o relacionamento também com Deus. E eu estarei ministrando uma palavra, a mesma, lá em Santo Antônio. Então vocês vão, quem for lá vai ouvir a mesma, porque eu sei que é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, Deus falou comigo e eu creio que vai falar com vocês também, tá? O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês é sobre relacionamento. E aí você vai entender o processo do relacionamento na palavra de Provérbios. Vamos lá? Provérbios 18, versículo 1. Diz então a palavra do Senhor: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. O que é ato de insurgir? É uma boa pergunta, né? Ela briga, ela contende com a própria sabedoria, luta contra a própria sabedoria. Então o ato de insurgir é um ato de rebelião. Então a pessoa rebela contra a própria sabedoria. E sabemos que a própria sabedoria é Deus. Deus, o próprio Jesus, Ele é a sabedoria. Né? E o próprio Jesus é a sabedoria. Amém? Vamos ler apenas esse versículo, depois vamos estudar um pouco na palavra. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, que o Espírito do Senhor possa ministrar em nossos corações. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossos corações. Amém? Entenda algo. Escreva algo no seu coração. Toda atitude de isolamento é rebeldia e é falta de inteligência e é egoísmo. A atitude de isolamento, então, ela é rebeldia porque ela se rebela contra a própria sabedoria. Aqui fala então, ó, ela rebela contra a verdadeira sabedoria. Por isso ela é rebeldia. Quem afasta a ponto de querer isolar-se é porque não está satisfeito com aquilo que está recebendo. Ao invés de tratar, ao invés de ser restaurado, prefere o quê? Afastar-se. E é tão interessante que a Bíblia, se você começar a pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar sobre relacionamentos. E quando nós olhamos, então, até mesmo para os 10 mandamentos da antiga aliança, os 4 primeiros mandamentos vai falar do relacionamento com Deus e os homens, e os outros mandamentos, vai falar do relacionamento do homem com o próprio homem. É tão interessante, né, que 6 fala de número de homem. Então vai falar sobre o relacionamento do homem com o homem. É interessante também que nós vamos destacar que todas as vezes que quando Deus criou o homem, Ele viu que todas as coisas eram boas. Todas as coisas eram boas. Mas quando Deus faz o homem, Deus fala e viu que isso era muito bom. Se você observar também lá em Gênesis, existia uma coisa que Deus viu que não era bom. Você sabe qual que é a coisa que Deus viu que não era bom? Que o homem estivesse sozinho. Que o homem andasse sozinho. Então Deus, vendo isso, providenciou logo uma companheira que lhe fosse idônea. Então eu preciso entender que Deus nos criou para sermos seres humanos que nos relacionamos uns com outros. E que nós não podemos viver de forma isolada. Por isso que Deus criou então a comunidade, onde nós estamos num ambiente de relacionamento. E quando eu me relaciono, eu me torno família. Aí eu te pergunto, existe alguma família perfeita? É quando eu me relaciono que eu vou ver os defeitos.
É quando eu me relaciono que eu vou olhar assim e falar assim, nossa, agora eu estou com intimidade, né? E a intimidade me leva ao ponto de olhar para o irmão que está comendo alface, e quando eu ver o alface no dente dele, falar assim, tem um alfacinho nos seus dentes. Porque quem você é íntimo, quem você não é íntimo, você não tem coragem. A pessoa vai estar rindo com a alface, e você está incomodado, mas você não fala, porque você não tem liberdade. Mas quando eu tenho liberdade, um simples alface, para mim é normal. Falar, irmãozinho, ô amada, tem um alfacinho no dentinho, limpa aí. Está vendo que é coisa tão simples, mas para muitos podem ser o quê? Vergonhoso. Porque não tem um relacionamento. Então a comunidade é o lugar de acolhimento. É o lugar desse relacionamento. Se você observar lá em João 15, vamos observar lá, João 15, versículo 1 a 8, vai falar da videira verdadeira. E eu estava vendo, quando eu estava lendo esse texto, essa semana o devocional, falando, olha aqui, essa perspectiva, essa visão eu não tinha notado. Mas vamos ver essa perspectiva que o Espírito de Deus falou comigo. Olha o que diz. Eu sou a videira verdadeira. Existem videiras falsas, não quero entrar nesse detalhe. Mas ele falou que ele era a videira verdadeira. E o pai é o agricultor. Vamos lá. E ele continua. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E ele continua. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. E continuando, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos só até aqui. Quando eu li esse texto, ele tinha uma conexão muito forte com João, com Efésios, onde Paulo fala sobre o corpo bem ajustado. Vamos ver a conexão? Efésios 4 a 15, vamos lá? Efésios 4, 15. Paulo vai falar para a igreja de Éfeso sobre esse corpo bem ajustado. Olha, primeiro ele fala que o corpo está ajustado com um vínculo da perfeição, que é o amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pronto, olha para mim. Paulo fala para Efésios, existe o cabeça que é Cristo. E agora vocês têm que estar bem ajustados no corpo, que é o corpo de Cristo. Vamos, passa por favor, versículo 16. 16. A quem todo o corpo, ele fala então agora do corpo. A quem todo o corpo bem ajustado, conectado um no outro, é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo no amor. Presta atenção, olha para mim. Qual a conexão que nós temos da videira? E agora nós temos a conexão também do corpo. A videira é o seguinte, tem um tronco principal que é da videira, ou parreira, ou vinha. Todos os ramos ali são ligados ramos a ramos. Olha para cá. Se há um corte em um ramo principal, todos os outros demais ramos vão deixar de receber seiva. E vão o quê? Morrer. Então aquele pedaço que foi cortado, vai deixar de receber vida. Quando Jesus fala exatamente isso agora, Paulo falando para a igreja de Éfeso, fala, olha, o corpo, ele é ligado no amor. O que vai te unir ao seu irmão é o amor. Porque vocês vão entender algo. Só ama
quem recebe é amor. E Deus é amor. Eu só consigo amar o irmão com as suas limitações e com os seus defeitos, se eu estiver cheio de amor, que é cheio de Deus. Caso contrário, eu não vou conseguir. Mas ele está dizendo ainda mais. A sua conexão, ela acaba em relação a Deus, quando a sua conexão com o seu irmão, ela é o quê? Rompida. Quando existe então uma quebra de conexão com o seu irmão, também há uma quebra de conexão comigo. Então Deus, Ele quer o quê? Que nós venhamos conectarmos uns com os outros, para que nós tenhamos uma conexão perfeita também com Ele. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então aí ele começa a dizer exatamente isso. Então o que é então permanecer em Cristo? É permanecermos conectados uns nos outros. É muito interessante também falar para vocês que eu tenho que entender isso. Se nós não estivermos conectados um no outro, nós também não estaremos ligados no tronco principal, que é a videira. Em Mateus 18, 19 e 20 vai falar algo assim. Em verdade, Mateus 18, 19 e 20. Em verdade, também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Olha o versículo, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse ato aqui, Jesus está falando dessa experiência, dessa presença dele viva, ali através de o quê? De relacionamento. É uma reunião então de irmãos, que tem algo em comum que é o Senhor, e quando esse algo comum está em evidência, ali o Senhor se manifesta, e ali há transmissão de vida. Nós podemos nos reunir para comer, nós podemos nos reunir para beber, para sair, mas ali fala quando vocês estão reunidos com um propósito em mim, ali a vida, ali a bênção vai ser transmitida um para o outro. E é exatamente isso. Paulo, ele estando preso lá em 2 Coríntios 7, 5 a 7, ele estando preso, Deus consola Paulo através da vida de um irmão. Quando aquele irmão chega perto dele, vai lá, 2 Coríntios 7, 5 a 7. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Paulo estava ali, angustiado. Pelo contrário, em tudo fomos o quê? Atribulados. Ele fala então de lutas por fora, temores por dentro, e continua. Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou. Com quê? Com a chegada de Tito. Observa, Paulo era uma pessoa que tinha vivência com Deus, uma experiência com o Espírito, mas ele sentiu-se consolado com a chegada do irmão. Isso aqui mostra a importância de relacionamentos. Deus vai usar gente para nos abençoar. Deus vai usar pessoas para estar andando do nosso lado. Muitas pessoas acham, Deus vai vir, vai se manifestar, e eu vou ver a glória. Não, a glória de Deus é vista através da vida do irmão na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então por isso que ele preza muito a questão do relacionamento. Também Paulo, e quando estava preso, Paulo, Silas, quando estavam presos, e logo que eles saíram do cárcere, eles foram atrás dos irmãos, eles foram orar, Pedro, eles foram orar, eles foram clamar ao Senhor depois da sua soltura, e o lugar estremeceu. É tão interessante isso também, nós estarmos em ordenância. Mas todo o princípio de Deus, ele passa pelo crivo também da autoridade, ele passa pelo crivo da direção de Deus. Aí você pode perguntar, então quando eu estou com um relacionamento quebrado, eu estou desconectado? Sim, eu preciso me conectar.
Porém, existem casos específicos, que a Bíblia vai mencionar aqui, que também é o tratar de Deus. Quando o irmão pecar contra você, vai lá e tenha com o irmão, correto? Se o seu irmão arrependeu, você ganhou o seu irmão, sim ou não? Porém, se o irmão continuar no mesmo ato, vai agora, leva uma testemunha, não é isso que diz? Mas se ele continuar com a mesma coisa, não tiver, vai lá, expõe a igreja, a um grupo de irmãos. Mas se ele continuar, afaste. E esse afastamento, lá fala para até excluir. Esse afastamento, não é porque agora vocês estão de mal, Belém, não. Esse afastamento também é o trabalhar de Deus na vida do outro. Porque não adianta você insistir e a pessoa não querer. Ah, mas aí eu estou com conexão quebrada? Não. Porque você já foi. A conexão quebrada está no outro. Você está me entendendo? Aí você fala assim, mas isso é bíblico então? Eu te mostro que é bíblico. Quer ver? Vamos lá? Vamos lá? Como que é interessante? Se você abrir lá em Romanos 16. Vamos lá, Romanos 16, 17. Abre para mim. Rogo, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam o quê? Divisões. Aqueles que estão provocando escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendeste. O que Paulo manda fazer? O que ele manda fazer? Afasta dele. Dá um tempo. Esse afastar não é que você está de mal, não. Não é que você está emburrado, não. É para agora o Deus, o Espírito Santo trabalhar na vida dele, trabalhar na sua também, para que haja depois o quê? Um acordo, para que as coisas venham tomar a nova direção. Então Paulo, ele é enfático, afasta. Paulo falou, quando você não tem mais jeito, quando a pessoa não está mais alinhada com o propósito, quando você já fez, já levou testemunha, quando você já foi lá, quis se reconciliar, quando você quis fazer, quando você ouviu a pessoa, não é simplesmente assim, ei, olha para mim, não concordo com a pessoa, mas você nunca foi atrás, você nunca quis retratar, apenas não concordo e afastei. Não, não é isso. Primeiro, se você tem alguma quebra de relacionamento com o irmão, você tem que ir atrás e resolver. Amém ou não? O irmão fez algo que você não gostou. Aí, muitas vezes fazemos assim, ei Filipão, me magoou. Quebrei o relacionamento. A Bíblia fala, se você tem algo com o irmão, vai você ter com ele. Mas muitas vezes nós vamos ter com um irmão que não tem nada a ver. Um irmão que não tem nada a ver, começa a ter uma visão do irmão que não é nada a ver. Aí começa o quê? O burburinho de divisão. Porque o irmão que eu passei, eu contaminei com a minha visão. E se ele não tiver uma visão definida do irmão, ele vai pensar que o irmão é daquele jeito. Porque ele não conhece muito bem o irmão. E você que está falando do irmão, diz conhecer aquele irmão. Então você agora criou uma imagem negativa e passou essa imagem negativa para o outro. Mas a Bíblia fala o seguinte: se o irmão fez algo contra você, você tem que ir até ele e falar, irmão, eu senti algo nesse sentido. Mas Maria das Graças, você não me cumprimentou. Você passou por mim 3 vezes, eu senti que você estava diferente comigo. Te fiz alguma coisa? A irmã pode falar, nossa amado, eu estava despercebido e não vi, me perdoa. Acabou ali. Mas aí eu alimentei. Guardei aquilo para mim. Ei, olha para cá. Aí eu guardei. A irmã não me comentou. Fechei meu coração. Aí agora quando eu vejo a irmã falar, agora eu não vou cumprimentar, agora você é pirracento. A irmã não me comentou. Quando a irmã chegar perto de mim, eu falo assim,
Aí a irmã nem está sabendo de nada, fala assim, ixi, o irmão não me cumprimentou. Ao invés da irmã ir lá procurar o irmão que virou a cara, aí os dois começam a criar o quê? Uma barreira. E quem está perdendo? O reino. Então se você tem algo, se tem algo que está no seu coração que não está legal, a melhor coisa é você chegar e expor. Olha, amado, eu senti isso, que você fez isso, aconteceu isso, e eu quero saber o que aconteceu, por que você mudou. Ao invés de fechar, é importante abrir. Deus nos quer um ser relacionais, porque o que Ele quer entregar para nós chama-se comunicação, e isso nós devemos ter e colocar em nossas vidas. Nós temos que ter pessoas que comunicam. Eu posso até não concordar com o que o irmão faz, mas além de tudo eu tenho que respeitá-lo, e eu tenho que entender por que ele está fazendo aquilo, e não ficar com preconceitos ou conceitos formados em relação àquela pessoa. Aí, porque eu agora já criei a primeira barreira, tudo que o irmão faz eu não concordo, mas eu não cheguei, meu irmão, eu não expus. Você não sabe se o irmão estava passando por uma luta, você não sabe se a pessoa estava passando por uma crise, você não sabe se a pessoa dormiu bem no dia, se dormiu bem à noite, se está com algum problema, mas aí nós já o que? Criamos barreiras. Tá, é real, existe uma barreira. Fui lá ter com o irmão, conversamos, mas o irmão continua no mesmo ato. Chama outro testemunha. Fala, irmão, estou percebendo que você está assim, eu trouxe o irmão para ver, para ser testemunha da nossa conversa. Presta atenção, meu irmão, o que a Bíblia está nos ensinando. Aí você vai chamar o irmão. Teu testemunha continuou, chama a igreja. O que é a igreja? Um grupo de pessoas que são líderes. Fala, olha, está acontecendo isso, colocando o irmão aqui, mas ele não está acontecendo alguma coisa, mas está. Se essa pessoa não quer, aí Paulo fala, então agora você afasta, para que Deus possa trabalhar. Mas tem gente que faz o contrário. Na primeira dificuldade, faz o quê? Afastar. Ei, no relacionamento de marido, de mulher, no relacionamento de amizade, a base de toda ela tem que ser uma só palavra: diálogo. Aonde há diálogo, há respeito. Aonde há diálogo, há sabedoria, há concordância. Porque como dois andarão juntos se não tiver entre eles o quê? Acordo. E muitas pessoas estão sofrendo, estão se definhando por causa disso. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. E Paulo ainda vai além, lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá? 2 Tessalonicenses 3. Versículo 13 e 14. Ele vai falar de pessoas que têm alguns comportamentos, né? 3, isso, 13 a 14. Ele fala, olha, não, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque tem pessoa que faz o bem, e fala, não estou recebendo nada em troca. Aí começa o quê? Fica cansado. Ah não, ser bonzinho é difícil demais. Viver esse papel está difícil demais. Ah não, então vou parar. Ah, eu estou fazendo, não estou sendo reconhecido, então vamos parar. Aí para. E ele fala, não cansei de fazer o bem. Mas aí Paulo continua. Vamos lá, versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, você vai observar esse irmão. Aí ele fala, se ele não está afim de andar no princípio da palavra, onde você já admoestou, onde você já conversou, você vai, fala para ele, não vos associeis com ele. Para o quê? Que ele fique envergonhado. Para que haja o quê? Um arrependimento. Para que ele haja então agora de forma diferente. Continua, versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo,
mas adverti-o como irmão. Ele não é seu inimigo. Mas você vai o quê? Você não vai estar andando, você vai advertir por quê? E vai deixar agora o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. Amém ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Todo relacionamento tem direito, e tem que ter direito de ter voz dupla, de cada um ouvir. Você tem que dar o direito ao outro, para tanto te ouvir como para você falar. Toda vertente ou toda moeda tem os dois lados, que elas precisam ser chegadas à direção, ao prumo certo. Mas nós não podemos ficar guardando coisas, que isso faz mal. Eu estou falando isso para vocês porque essa semana eu fui bombardeado com muitas coisas negativas, com coisas assim de ouvir. O meu trabalho já é isso, né? Eu sou psicólogo, eu já escuto muitas pessoas negativas, mas eu percebi que o mundo espiritual estava vindo com uma pressão muito grande em cima de mim. E essa pressão me fez estar com pressão alta, por causa da pressão. Eu estou aqui diante de vocês, mas saindo de casa, está minha esposa aqui, eu estou com a pressão 15/10. Mesmo tomando medicação. Isso são pressões espirituais que vêm para nossas vidas. E quem está aqui na frente sabe do peso espiritual, que não é só carregar, né? Carrega uma igreja, carrega um fardo muito grande. Lógico que é o Senhor Jesus está, mas a gente sente esse peso espiritual, sente essa batalha espiritual. Querendo ou não, a gente está na frente. Somos o primeiro a ser o quê? Contra-atacados, né? Essa noite foi uma noite clara, que eu fui passando em claro, não dormi, porque eu sentia tanto barulho de água na cabeça, que eu falava assim, meu Deus, será que eu vou ter que ir para o hospital, mas amanhã eu tenho que pregar, será que o médico vai querer que eu fique internado? Eu vou para tomar medicação e eu não vou conseguir ministrar amanhã cedo, eu tenho que estar na igreja. Ó, minha responsabilidade com os irmãos. E às vezes nós não temos o mesmo compromisso com a igreja, igual a liderança. Nós começamos a achar que aqui é quando dá, é quando der, não, e nós sabemos que não. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. E nós como os líderes, eu sinto esse peso de responsabilidade. Sou eu responsável, é a liderança responsável por velar, por zelar das vossas almas. Porque eu sei que no último dia, eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês diante de Deus. Não é isso que diz a palavra? Que nós como líder vamos ter que prestar conta. Então cabe a eu ter essa responsabilidade de zelar, de cuidar, de ver o lobo aproximando, de estar em oração de madrugada, de estar em jejum, de estar em busca constante, para velar por vossas almas. Mas muitas pessoas não entendem isso. Acham que o campo espiritual é simplesmente, vamos fazer. Não. Ei, toda bênção de Deus, ela passa pela autoridade espiritual. E nós como cristãos, temos que aprender algo. O crente independente, ele anda morto. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. O líder que toma direção sem ouvir a direção do seu líder também morre. Sabe por quê, irmão? O Salmo 133 também é claro em relação a isso. Abre lá o Salmo 133. Olha que tremendo. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. Ótimo, mas continua. É como o óleo precioso da cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Presta atenção. Todo o azeite começa a ter derramado na cabeça, para depois passar para a barba, que quer dizer autoridades, para depois derramar a igreja. Tudo começa de cima para baixo. O óleo começa daqui e vai derramando até vocês. Aí entra o princípio de autoridade. Nós não podemos quebrar esse princípio. É igual pessoas que vivem enfermas, né? No sentido porque não honra pai e mãe.
Jovens que vivem enfermos, eu falo, olha, tem um princípio quebrado. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias da tua vida sobre a terra. E quantos jovens também não honram pai e mãe e têm uma vida financeira amarrada, vida sentimental amarrada, vida emocional amarrada, e vai indo, porque não sabem honrar pai e mãe. E é um princípio, e é um mandamento com promessa. Então é tão interessante, que o relacionamento, então, voltando a relacionamentos, ele vai exigir de nós algumas coisas. Aí tem pessoas que falam assim, não, então é melhor eu sair da igreja, porque a igreja está faltando amor, bispo, porque aqui não tem amor. Presta atenção, ambiente que não tem problemas, quer na sua casa, quer na igreja, isso é fantasioso. Todo ambiente terá problemas, sim ou não? Vai ter problemas, e não é porque tem problemas que está faltando amor, pelo contrário, é quando há problemas que vem um amor que vai superar os problemas. Então quando você se deparar diante dos problemas, porque você tem amor, você vai resolver. Então se algo não te agradou, resolva através do amor. É porque somos família que vai aparecer os defeitos, mas é o amor que nos une, é o amor que nos faz superar os problemas. Tem pessoas que falam, também eu não vou ficar mais ali, porque naquela igreja não tem nada para me acrescentar. Eu falo, opa, você já chegou a um nível tão maduro, que agora não precisa mais de ninguém, então chegou a sua hora de ajudar a outros chegarem também à maturidade. Então, amados, nós temos que entender que o serviço da obra de Deus, ela nunca vai parar, e que nós que muitas vezes colocamos barreiras, que nós colocamos, mas ali ninguém me dá oportunidade. Oportunidade? Mas ali ninguém. Não, amados, começamos por nós, a começar por mim, a começar por nós. Pai, transforma, muda a minha história, muda a minha vida. Nós somos aperfeiçoados, meus amados, no amor, através dos outros, e só se consegue isso através da convivência. Sem convivência não há relacionamento. E eu só me relaciono porque eu tenho que entender que relacionamento é saber que o outro tem defeito e que eu preciso dele com seus defeitos, com as suas falhas, mas eu preciso do meu irmão. Ele faz parte de mim. Então, quando Deus, Ele coloca essa questão de relacionamentos, Ele coloca em todo o tempo que é necessário você se conectar novamente com o irmão, mesmo o tempo que você está afastado. Não é que ele é seu inimigo, ore por ele. É um tempo onde o Espírito de Deus vai trabalhar, e o Espírito do Senhor vai fazer acontecer. Você crê? Sabe, amados, às vezes muitas pessoas vêm e nos ferem, e nos magoam, e ao invés de nós liberarmos, nós retemos. Tudo que nós retemos fica choco, apodrece e gera malefícios. Então existe alguém preso em você hoje? Existe alguém que você matou hoje? Porque a Bíblia fala que aquele que odeia seu irmão, torna-se o quê? Assassino. Quantos de nós aqui temos nos tornado assassinos? Ei, Deus conhece o nosso coração mais do que ninguém. Deus conhece. Deus sabe os tapinhos que você dá na costa do outro, mas você queria era esfaqueá-lo. Deus conhece. Deus conhece os seus boicotes.
Deus conhece o coração, seu coração. E você acha que de Deus você está escondendo alguma coisa? Tudo que o homem semear, não precisa ter fé não, ele vai colher. Não precisa colher agora, porque o fruto demora, mas o fruto vai aparecer. E uma hora, meu irmão, a conta chega. E você não precisa ter fé para isso, vai chegar. E é interessante que eu nunca vi na história alguém que planta 4 grãos de milhos colher apenas 4 grãos de milhos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher no mínimo 30 por 1. No mínimo. Então hoje Deus está te chegando a um desafio. O desafio é: não tem como você fugir de relacionamento, porque eu sou um Deus de relacionamento. Quando eu criei o homem, eu fui relacionar com o homem. E quando Deus fez todas as coisas, o homem com o homem, é para que ambos se relacionassem. Deus hoje quer também restaurar os nossos relacionamentos. E o princípio de restauração se chama diálogo. É hora de conversar. É a hora de colocar pingo nos is. E de ser transparentes. Adão e Eva estavam nus. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam despidos de si em relação ao outro. E nós muitas vezes nos armamos em relação ao outro. Está na hora de tirar as armas. Está na hora de abrir o coração. Está na hora de abrir o entendimento. Está na hora de tirar as máscaras. Falar: esse sou eu. Você me ama? Esse sou eu. Essas são minhas falhas. Essas são minhas limitações. Essas são as minhas dificuldades. Mas eu estou mostrando ela para você. Você quer andar comigo? Sou eu. Eu preciso de ajuda. Eu preciso estar com você. Vamos juntos? Ao invés de distanciar, aproximar. Que mesmo que Deus permitiu um tempo de distanciamento, é o tempo de Deus trabalhar. E eu sei que Deus um dia vai aproximar. Você crê? Existe alguém que você está carregando em mágoa? Existe alguém que te feriu? Existe alguém que te magoou? Essa é a hora de você liberar. Não retenha essa pessoa. Não retenha. É hora de liberar. Vamos fazer isso?